O governo federal se divide nas avaliações sobre o anúncio de Márcio Postman à presidência do IBGE. De acordo com o Estadão, a forma como o economista heterodoxo foi confirmado no cargo por meio de uma declaração de Paulo Pimenta, ministro da SECOM, foi vista como atabalhoada e imprópria por parte do entorno do presidente Lula. Uma ala do Planalto acha que Pimenta errou ao não deixar o anúncio para a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que teria ficado vendida na história. E mesmo sendo atropelada na escolha de Márcio Postman, um órgão subordinado à sua pasta, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse em entrevista ao jornal O Globo que não existe a possibilidade de interferências políticas ou ideológicas no trabalho do Instituto. E ao comentar a preferência de Lula por Fernando Haddad, que se transformou em nome forte do governo e da equipe econômica, Tebet disse o seguinte, eu vou abrir aspas, como em uma dupla sertaneja, não me incomodo em ser a segunda voz, fecho aspas. Vamos girar com os nossos comentaristas para começar esse bloco de análises. Roberto Mota, diretamente do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço demais pela participação. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Repercussões acerca da escolha de Márcio Postman para a presidência do IBGE e essa entrevista concedida por Simone Tebet ao jornal O Globo. Segundo ela, não existe possibilidade de interferências políticas e ideológicas no IBGE. Mas é importante lembrar que o que aconteceu no Ministério do Planejamento foi uma interferência. Tiraram dela, ou pelo menos do Ministério do Planejamento, a responsabilidade de escolher o presidente do IBGE. Teremos interferências? O que podemos projetar em Mota? Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, nossa bancada. Boa noite, nossa querida audiência. Só se pode tirar alguma coisa de alguém se essa pessoa algum dia teve aquilo. Estão falando que é possível que aconteça um racha no governo? Só se pode rachar alguma coisa que é sólido. Nunca foi o caso desse governo. Esse governo, primeiro, foi criado em cima de uma chapa que uniu políticos que o país inteiro achava que estavam em polos ideológicos opostos. Diziam que um era da Opus Dei e o outro era membro fundador do Foro de São Paulo, aquele que não existia, que era fake news, depois, agora, está fazendo reunião em Brasília. Muito bem, dessa estranha união de polos ideológicos completamente opostos, nasceram 37 rebentos. São 37 ministérios que foram criados para atender a todos os políticos que tinham interesse em um pedacinho do governo, por menor que fosse. Entre esses, prestem atenção nisso, estavam políticos que haviam concorrido à eleição para a presidência da República e perderam. Quando estavam concorrendo à eleição para presidente, esses políticos diziam cobras e lagartos dos outros concorrentes. Depois que eles perderam, em vez de uma derrota honrosa, muitos deles procuraram um lugarzinho no colo dos vencedores. E agora, pelo que a gente está vendo, eles vão ficar sem a honra e sem o lugar no colo. Também com a gente nesta edição, a Elaine Keller, a quem eu agradeço demais pela participação. Elaine, seja muito bem-vinda, uma ótima noite a você, seja muito bem-vinda aqui aos Pingos nos Is. Acho que é a primeira vez que nós participamos juntos neste programa. Queria também pedir, naturalmente, sua análise e avaliação acerca da escolha de Márcio Postman, o que achou desse anúncio feito pelo governo federal. Muitos no entorno do presidente Lula classificaram como um erro esse anúncio não ter sido feito pela ministra Simone Tebet. O que esse episódio diz da relação Simone Tebet e Lula? Você, como mulher, avaliou de que forma essa situação em que ela foi colocada? Primeiro, boa noite, obrigada pela entrada honrosa, é uma satisfação muito grande estar aqui no Pingos nos Is.
Dou boa noite também a todos que nos assistem. E hoje eu falo aqui da terra do Mota, eu estou no Rio de Janeiro também, não estou em São Paulo. Bom, com relação a Simone Tebet, o que a gente viu é que a ministra foi muito educada, né, e tem se portado dessa forma com o governo Lula. A gente sabe muito bem da importância dela no segundo turno, né, para o resultado do PT, e ela tinha aí a intenção de inicialmente estar à frente do Ministério do Desenvolvimento Social. Só que o PT tem justamente o assistencialismo como uma das suas plataformas e não foi dada a ela essa pasta. Ela ficou então com planejamento e a gente vê ali Simone Tebet muito à sombra do Haddad, do ministro Haddad, né? Este evento agora, exatamente da nomeação do IBGE, a gente, por óbvio, imagina que o PT vai procurar nomear ali as pessoas que estão ali que participaram ali das campanhas, que são ali são filiados do partido, né? E o Márcio é da ala ali mais conservadora, mais à esquerda, como a gente chama, não é da frente ampla, como é, por exemplo, Simone Tebet. Tivemos naturalmente um problema na conexão. Vamos ver se a gente consegue retomar. Elaine, nos escuta bem? Será que a gente conseguiu retomar o contato com ela para ela concluir o raciocínio? Agora sim. Elaine, pode concluir, por gentileza. Desculpa. Então, com relação à nomeação, não foi uma forma errada. Talvez tenha sido até, de certa forma, um jogo combinado, porque nós sabemos que a nomeação já estava, de certa forma, rodando em Brasília. O nome dele já vinha circulando em Brasília e até pela grande imprensa. Então, não foi uma novidade o nome dele. A gente não sabe se, na verdade, Paulo para acabar logo com essa questão e dar o nome dele por oficial. E a Simone Tebet, como eu vinha colocando, ela tem sido colocada ali um pouco de coadjuvante nesse governo, mas tem tratado essa situação de uma maneira muito cortês, muito educada. Ela se saiu muito bem ontem, quando foi questionada pela imprensa de Paulo Pimenta anunciar o nome de Márcio no IBGE e não ela, e ela disse, vou acatar o que o presidente Lula falar. Então a Simone Tebet tem se mostrado aí uma personagem política de grande valor e que a gente sabe que não vai ter o apoio do PT, porque é natural, o PT sempre atua dessa forma, mas ela tem aproveitado o pouco limão que estão lhe dando para fazer disso algum problema com o sinal da Elaine Keller, daqui a pouco a gente tenta corrigir, mas inclusive em cima disso que ela acabou de comentar, as pessoas já no nosso chat dizendo, ela é muito leal ao governo, mas tem sido muito maltratada pela administração federal. A gente continua o nosso giro com os comentaristas. Vamos a Brasília, capital federal, José Maria Trindade com a gente. Zé, uma ótima noite, seja muito bem-vindo. Ainda nesse tema, as repercussões da escolha de Márcio Postman para a presidência do IBGE. E temos uma informação adicional, essa entrevista concedida pela Simone Tebet ao jornal O Globo, eu achei curioso, quando perguntada sobre a preferência de Lula por Fernando Haddad, ela disse que, como em uma dupla sertaneja, ela não se incomoda em ser a segunda voz. É uma situação muito incômoda para ela, que a deixa cada vez menor nesse governo, Zé. Pois é, se era assim, não precisava fazer esse desmembramento, ficava como antes, né? Onde a área de planejamento ficava subordinada ao Ministério da Economia. Boa noite, Daniel, seja bem-vinda aqui, Daniela, Elaine, desculpe, Fernando Capês, um grande professor, e Cristiano, que está aqui conosco, e boa noite a você, que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, a Simone Tebet entrou no governo por entrar no governo. Ela nem sabia exatamente para onde ia. A preferência dela, claro, era para o Ministério do Desenvolvimento. Ela tinha a ambição ali de cuidar, veja bem, cuidar da Bolsa Família. Esse é um lado muito ali do PT. Tanto é assim que nesta entrada do Centrão no governo,
Logo, o presidente Lula decidiu que esta área aí do cadastro único e de Bolsa Família e de combate à fome, isso fica com o PT. E levaram a Simone Tebet para o planejamento onde ela não tinha muita intimidade. E ela estudou e tal, está ali tateando e sempre foi segunda. Não é nenhuma novidade. E também não é novidade que o Postman tenha chegado ao IBGE. Ele já era considerado aqui como um consultor do governo nesta área há muito tempo. Fez a campanha do PT na área econômica e é um dos ideólogos que Lula escuta, que Lula consulta exatamente pela linha ideológica dele e conhecimento, por que não dizer, da área econômica. A novidade nesse processo é que a gente nota ali um braço do PT, o braço do governo, tentando dominar os números. Isto é perigoso, porque isso pode levar a uma falta de credibilidade no governo. A gente vê que o Brasil tem entrado aí numa condição melhor nas avaliações das agências internacionais, exatamente pela credibilidade que o Banco Central vem emprestando à administração da moeda brasileira. E um domínio desta área por pessoas que possam mascarar números é fatal. Isso derruba o conceito do Brasil. E veja bem, para o Ministério da Economia, esses dados, a coleta de dados e análises, que, além dos dados, é preciso fazer os papers, né, que são as análises dos dados brutos e puros colhidos através do censo, de PNAD contínua e assim por diante. Uma ministra do planejamento sem essa área de confiança fica muito complicado. Há que se ter uma linha direta e uma troca de confiança muito grande entre a ministra do planejamento e colheita e análise de dados. É natural que um presidente da República interfira no governo. Quando ele nomeia alguém, ele não dá uma capitania hereditária para um determinado ministro fazer o que quiser. E é assim, por exemplo, com o Ministério de Minas e Energia, onde o presidente da República nomeia integrantes do Ministério de Minas e Energia, né? Petrobras e outros diretorias de órgãos importantes. É natural, mas não uma interferência desta forma, né? E isso, se normalizar no governo, provoca uma centralização, uma redução do tamanho dos ministros. E quando eu digo tamanho dos ministros, eu estou acostumado a ver aqui, às vezes, grandes ministérios ou grandes cargos ocupados por pessoas que não são tão grandes assim. O contrário também acontece. Pessoas que chegam em cargos pequenos e que aparecem tanto e dão tanto destaque que você tem a impressão que ele é muito maior do que o cargo. No caso da Simone Tebet, ela está ali um pouco aquém do cargo de mentor do planejamento do país. Ela, para se ter uma ideia da importância, está às voltas agora para elaborar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o Orçamento Geral da União para o ano que vem. E tem que entregar até o final do mês que vem esse grande, vamos dizer, que é o grande projeto do Brasil para 2024. É um cargo importante, mas não é político, ele é importante tecnicamente. E se tiram esta base técnica da ministra, fica muito difícil e complicado para ela elaborar exatamente o orçamento, LDO e projetos futuros para o Brasil. Giro inicial com os nossos comentaristas. Quem está com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, Fernando Capês, jurista, professor, comentarista aqui do Grupo Jovem Pan. Capês, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Surpreende a maneira como esse anúncio de Márcio Postman foi feito? Muitos entendem que foi um erro da administração federal. Já outras pessoas apostam numa manobra calculada. Independentemente dessas duas opções, o que Simone Tebet deve fazer a partir de agora? Muito boa noite, Daniel Caniato, boa noite a toda a bancada, boa noite aos amigos da PAN que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. Olha, pegando um pouco, aproveitando o final do comentário da professora Elaine Keller, se a Simone Tebet vai fazer do limão uma limonada, essa limonada vai estar bem azeda. E essa limonada azeda vai servir porque ela deve terminar afônica, não só a segunda voz do governo, mas afônica. E digo por quê? Parece que está havendo ou uma grande desorganização, porque a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tem por função colher dados estatísticos importantes
para o Ministério do Planejamento planejar e informar ao governo, sobretudo ao Ministério da Fazenda, da Economia, como conduzir a política econômica. Ora, na medida em que, em primeiro lugar, é claro que o presidente da República tem o direito de escolher quem ele quiser, todos os cargos são deles, mas no momento em que ele não informa, não pede que a ministra do Planejamento, sob cuja direção, dentro de cuja pasta se encontra como entidade ligada o órgão do IBGE, e ela fica sabendo por terceiros, quando não é ela quem anuncia a nomeação, ou há uma grande desorganização, ou uma ação intencional de desprestigiá-la e de dizê-la que ela é uma ministra que eu diria que não tem a mesma participação que o seu ministério poderia sugerir. É difícil dizer se o IBGE vai ter uma condução político-ideológica. Na verdade, chegaram a ser 11 mil funcionários, hoje são mais de 9 mil servidores, entre efetivos e temporários. É um órgão altamente profissional. Evidentemente, o presidente não tem esse poder de influenciar dessa maneira, o presidente da instituição, dessa maneira, a condução das pesquisas e dados estatísticos, mas claro que é um grande desprestígio. E ela não disfarçou a sua mágoa. Por mais educada que ela tenha sido, além de dizer, sou uma segunda voz, já se colocando e escancarando que ela não tem a mesma importância dos demais ministros, ela chega num determinado ponto numa entrevista dela, ela diz, claro que o presidente nomeia quem ele quiser, inclusive o economista, que é um grande economista, Márcio Postman, que eu estou conhecendo agora, o nome. Ou seja, na política vale muito que estão nas entrelinhas. Então, me parece que é um caminho já de sinalização de que ela deve ficar cada vez com menor participação e menor importância dentro do governo. E por mais que ela tente disfarçar, claro que as mensagens subliminares são claras, ela está desprestigiada. Pois é, muitas vezes o corpo fala. A expressão de Simone Tebet diz muito sobre todo esse episódio e essa situação. Vamos fechar o primeiro giro de análises com o Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Continuamos nesse assunto, tratamos muito ontem no programa. Muitas pessoas, inclusive, mandaram perguntas, comentários e temos essa nova informação, a entrevista concedida por Simone Tebet ao jornal O Globo. A situação dela fica cada vez mais difícil na sua avaliação? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria, Eliane. Boa noite, Capês, a todos que nos ouvem e assistem. Bom, a Simone Tebet realmente é um caso de decadência acelerada de relevância política. Alguém que há menos de um ano se colocou como uma alternativa para o Brasil, queria ser presidente da República. E conseguiu conquistar uma parcela de votos respeitável, né? E aí, quando ela perde a eleição, ela começa a tomar decisões que, para mim, que não a conheço, não tenho, nunca tive uma oportunidade de trocar ideias, conhecer mais a fundo a sua linha de pensamento, mas o que a gente vê como espectadores das decisões que ela tomou em relação à própria vida é que ela foi desidratando uma imagem que ela teve a oportunidade de construir, que não teve vitória em 2022, mas poderia se manter em relevância, em evidência, para influenciar no funcionamento político do Brasil e até ser uma alternativa para alguma coisa em algum estado, enfim, lá na frente. Mas não, o que ela fez? Abraçou Lula no segundo turno, e aí Lula, que estava sendo pressionado para colocar mulheres em seu ministério. Vejam, a pressão não é por competência, a pressão é pelas cotas. Então, parece que é matemático, tem que ter tantas mulheres, tem que ter tantos negros, tem que ter tantos homossexuais para o governo ser bom. O que, no meu entendimento, é um grande absurdo, é uma fórmula de não dar certo, que é o que a gente tem visto desses 37 ministérios que nada produzem, né? Quantas cerimônias nós assistimos aqui de inauguração de letreiro na fachada dos ministérios? Quer dizer, é uma loucura o que a gente está vendo. E aí Simone Tebet embarca nesse ambiente. E agora que ela passou por esse momento
em que publicamente ela foi diminuída pelo PT, pelo Lula e pelas pessoas que formam o núcleo duro do governo, com o anúncio de alguém numa instituição debaixo do seu ministério e que simplesmente foi nomeado à revelia dela. Foi desligado quem lá estava para nomear quem o PT queria, quem o Lula queria. E o anúncio foi feito já propositalmente de forma a diminuí-la. Só que isso não é um acaso, não é uma deselegância. Não é que houve ali, olha, puxa vida, falei demais ou coloquei de uma forma. Não. Tudo tem método, tudo tem um objetivo. E o objetivo é justamente humilhar a Simone Tebet para ela pedir para sair, porque o que o governo quer? O governo quer espaço agora para negociar com o Centrão. Quantos votos a Simone Tebet está trazendo do Senado ou da Câmara ou do MDB? Nenhum. A negociação com o MDB é outra. Não é através da Simone Tebet. Tem lá representante dos Barbalho, tem representante dos Calheiros, enfim, tem muito mais figurão ali comandando e participando do governo que Simone Tebet. Mas aí ela vem dar essa declaração. Não, eu sou como uma segunda voz na dupla sertaneja, que para mim, primeiro, já desmerece as duplas sertanejas. Quando você tem duas pessoas cantando, elas cantam em conjunto para terem uma voz só, como uma dupla. Eu não sou especialista em música, mas gosto de olhar para este funcionamento das duplas assim. Num governo, especialmente, a ministra do Planejamento e o ministro da Economia, da Fazenda, tem que ter uma voz única, porque se ela é uma segunda voz, ela é uma voz descontente com a primeira, diminuída, que se sente diminuída pela primeira. E, obviamente, não é desta forma que teremos a economia, o planejamento funcionando para o bem do Brasil. Teremos ali essa militância política que a gente está vendo, que agora colocaram um militante político travestido de economista para usar o IBGE conforme o interesse do governo. E ainda tem os penduricalhos agora, que parece que Guido Mantega também vai arrumar uma boquinha. E assim volta tudo como era antes. O sonho de Lula é restabelecer aquele Brasil que não deu certo, aquele Brasil que foi tomado de ladrões, aquele Brasil em que políticos do PT, da esquerda e empresários bilionários foram parar na cadeia. Isso é que Lula está tramando para fazer do Brasil. Esse episódio de Simone Tebet é apenas mais um passo nesse propósito.